Estamos trabalhando o gênero textual relato de memórias, no qual na aula anterior nós apresentamos as principais características, conhecemos o gênero, trabalhamos o texto Escola Antiga de Raquel de Queiroz e também realizamos as atividades de interpretação sobre o texto e sobre o gênero. Na segunda videoaula, nosso objetivo é produzir um relato oral. E antes das orientações da produção do relato oral, nós iremos retomar alguns conceitos importantes, algumas características que foram apresentadas na aula anterior. Relato de memórias é um gênero textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Lembram que vocês compartilharam fotografias de momentos marcantes da vida de vocês? Isso mesmo. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e os sentimentos expressos pelo narrador. Tenho certeza que caso vocês tivessem feito um relato de memórias a partir da fotografia que vocês compartilharam no nosso grupo, com certeza os sentimentos, as emoções daquelas datas, de um batizado, de um aniversário, de um passeio, como vocês compartilharam, as emoções iriam aparecer, os sentimentos iam ficar expostos na escrita de vocês. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. Note que, além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local, personagens e objetos. Nós focamos bastante nesses dois aspectos aqui na aula anterior, onde são apresentados o tempo, o espaço, a descrição do local, dos personagens, enfim. Essas informações ficam bem claras quando o narrador, no caso o protagonista da história, está narrando alguma situação importante da sua vida pessoal. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, o emissor e o receptor, a linguagem utilizada no relato de memórias pode ser formal ou informal. Lembra que já trabalhamos estas habilidades, identificar as linguagens formais e informais? Muito bem. Observe que o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser nas modalidades escrito ou oral. Então, nós conhecemos um relato escrito, Escola Antiga de Raquel de Queiroz, e como proposta da nossa atividade, vocês irão produzir um relato oral. Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, dentre outros. Bom, já que falamos de relato de memórias escrito e oral, nós precisamos destacar alguns pontos importantes. Ainda que seja um texto que possua a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar um episódio relevante da vida do protagonista, do narrador, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. Vocês saberiam associar? Linguagem formal, informal, texto escrito, relato oral. Onde essas linguagens se configuram melhor? Enquanto no relato oral notamos a presença da oralidade com uma linguagem mais descontraída, ou seja, no relato oral nós costumamos utilizar mais a linguagem informal. Apresentamos essas características na videoaula e na nossa live de correção de atividades eu reforcei esse aspecto. Algumas palavras que são mais comuns, as repetições, as gírias, acabam prevalecendo nesses momentos. Então, como é uma conversa mais descontraída, quando você para ouvir o avô, a avó, o pai, a mãe, um parente mais velho que senta, e começa a fazer seus relatos, voltando ao tempo. Então, ele não vai se preocupar em utilizar a linguagem informal, até porque está ali com pessoas próximas, da família, os amigos. Então, é uma característica desse tipo de linguagem. Já no relato escrito, a linguagem formal é utilizada seguindo as normas da língua, como concordância, pontuação, ortografia, dentre outros.
Então, nós podemos relacionar o relato oral com a linguagem informal e o relato escrito com a linguagem formal. Então, a partir dessas informações, vocês deverão fazer a produção de um relato oral. E como vocês deverão fazer isso? Vamos prestar atenção às orientações. Então, com o smartphone de vocês, vocês irão filmar, um relato oral de algum parente. Pode ser o avô, a avó, o pai, a mãe, um tio, enfim, uma pessoa que resida com você. Por que eu estou falando, que seja uma pessoa que resida com você? Porque nós estamos em plena pandemia, estamos em isolamento social e não seria interessante a gente ter que sair de casa para fazer esse registro de um relato oral. Então vocês vão convencer aí o papai, a mamãe, o tio, a avó, com quem mora com vocês, para eles fazerem um relato oral. Você vai explicar para eles o que é o relato, do que se trata, uma recordação, um momento bacana na infância, na adolescência, ou mesmo já na vida adulta. Então eles vão relatar esse momento e vocês deverão filmar, gravar, de preferência. Vamos ter cuidado com o tempo para não ficar tão longo. Ter o cuidado de criar uma produção de até 2 minutos, 3 minutos no máximo. E depois vocês deverão enviar esse relato via WhatsApp no meu PV. E a partir de todas as produções eu estou produzindo um outro vídeo com todos os relatos e está compartilhando nas redes sociais da nossa escola e no nosso grupo. Compreendido? Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo que nós conversaremos sobre a atividade. Então não esqueçam de me enviar, compartilhar no WhatsApp e posteriormente estarei compartilhando todas as produções de vocês nas redes sociais. E assim, desejo bons estudos, Espero que vocês tenham compreendido, revisado as características, que vocês consigam realizar a atividade proposta com sucesso. Então, estou aqui trabalhando de casa, disponível para tirar todas as dúvidas e aguardo ansioso as produções de vocês. Tenho certeza que nós ouviremos boas histórias. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.